convido a abrir comigo esta noite a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Deixa eu beber uma água. Quem achou aí, diz um amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, a gente sabe que o começo do livro do Êxodo, capítulo 1, ele traz a narrativa das pessoas que subiram com Jacó para o Egito, né? Ali no finalzinho de Gênesis, quando José assume ali o reinado como segundo homem do rei, né, de Faraó. E aí vocês conhecem a história de tantas coisas que aconteceram ali. O povo sobe, o povo de Israel prospera, o povo de Israel, os hebreus se multiplicam, crescem. E a gente vê em Êxodo 1:8 que o faraó, um novo faraó, assume o reinado, né? A dinastia dos Ixos, que foi a dinastia dos faraós quando José ajudou no governo, caiu. Uma nova dinastia chega e essa outra dinastia não conhecia ainda a história de José. Essa história não era importante para a nova gestão que estava chegando ali no Egito. E eles vendo a população muito grande, muito numerosa, eles se assustaram, porque eles sabiam que de repente, se houvesse uma rebelião, eles já haviam assumido o trono de uma forma, ganharam uma conquista de uma rebelião, através de uma rebelião. Então eles sabiam que um povo muito grande podia se aliar a um grupo de rebeldes que gostariam de tomar o trono, né? Então o que eles fazem? Vamos dar um jeito para que esse povo pare de crescer. Então eles vão e ordenam, inclusive as parteiras, né? Nós vamos ver que eles chamam Pua e Cifra, e ordenam, né? Olha, quando vocês verem as parteiras, as mulheres hebreias grávidas, se vocês verem que é menino, pega e solta lá no Rio Nilo, não deixa nascer não, né? E essas mulheres tementes a Deus, de uma certa forma acabaram ajudando o povo hebreu, porque quando elas viam que era um neném, elas até davam um jeito de ajudá-los, de acobertá-los, e davam a desculpa, né, de que as hebreias eram mulheres fortes. Então quando o neném nascia, elas se escondiam, e quando as parteiras chegavam não havia tempo de pegar essa criança e jogaram no rio, como era desejo, como era o decreto do faraó. Bom, esse é o contexto em que surge então no cenário um casal da descendência de Levi. Nós estamos falando de Arão e Joquebede. Esse é o cenário, esse é o contexto que Joquebede aparece, e que aí ela casa-se e tem um filho, Moisés. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre as ações de Joquebede, uma mulher de confiança, uma mulher de fé, uma mulher de força. Então leiamos o texto. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? E a filha do faraó lhe respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas.
Glória a Deus. Bom, nós vemos então nesse texto o relato do nascimento de Moisés. Este que viria a ser o homem que seria o libertador do povo hebreu lá do Egito. Lembrando que quando o faraó, que não conhecia José, assume lá o governo do Egito e escravizam os hebreus, nós estamos falando aí num período de escravidão de 400 anos, 430 anos. Então, essa história vai acontecer aqui mais ou menos beirando uns 300 e poucos anos de escravidão. Então, nós vemos que este homem que nasce, Moisés, ele viria a ser o libertador dos hebreus deste período de escravidão. Joquebede, sua mãe, não sabia, não tinha a menor ideia de que o bebê que ela estava salvando, de quem viria a ser este bebê. Mas Deus, nosso Deus, sabia. Então, após esses anos de escravidão, de opressão, de humilhação, ainda nessa condição, havia uma esperança. O povo hebreu era um povo temente a Deus, que confiava em Deus mesmo sofrendo. E prova disso é que nós vamos ver uma mãe, a mãe de Joquebede, confiava tanto em Deus, que coloca então na sua própria filha o nome de Joquebede, que quer dizer o quê? Javé é a glória, ou o Senhor é a glória. Ela estava depositando ali na sua filha, quando Joquebede nasce, quando ela coloca esse nome, ela espera, na confiança, ela havia uma confiança, ela esperava ver, ainda em vida, poder ver a glória do Senhor manifesta entre o povo hebreu, ainda que sofrendo, ainda que naquela situação que eles estivessem passando. Então, nós vamos ver que ela depositou as suas esperanças em Deus, e isso foi demonstrado no nome de Joquebede. Javé é a glória, o Senhor é a glória do Senhor está entre nós, né? Em Joquebede nós encontramos uma mulher de confiança, uma mulher de fé, uma mulher de força, uma mãe que, mesmo sabendo que não podia ter um filho, que ter esse filho implicaria no assassinato dele, e talvez até no dela, implicaria em algo muito ruim, ainda assim, ela insiste, ela resolve depositar a sua fé em Deus. Nós vemos que Joquebede já tinha o seu filho Arão, já tinha sua filha Miriam. Nesse momento, então, ela está grávida, mas ela não sabe o que está por vir, né? Arão nasceu, Arão provavelmente já tinha uns 3 anos quando Moisés nasceu. Então Arão, quando nasceu, não havia ainda esse decreto do faraó. Então a gente vê que quando Joquebede está grávida, toda gravidez, pelo menos pela experiência que eu tive, toda gravidez gera uma ansiedade, muita ansiedade, gera alguns desconfortos, algumas mudanças no comportamento, algumas, mudanças de uma forma geral na pessoa, no jeito da mulher, nos quesitos da mulher. Então a ansiedade também fazia parte de uma gravidez. Embora Joquebede já fosse mãe de Arão e Miriam, isso também a gravidez também fazia parte. Veja bem, na gravidez havia também ansiedade. Veja bem, não havia ultrassom naquela época. Então ela engravidou, muito provavelmente curtiu a sua gravidez, mas com certo receio, com certo medo, porque ela não sabia o que viria a nascer. Se seria uma menina, amém. Se seria um menino, já estava condenado à morte. Quando então nasce o neném, o que acontece? Só lhe restava então confiar no Senhor. Mas quando Joquebede ouviu o choro do neném, quando Joquebede pega esse neném no colo, sente o seu cheiro, sente os seus olhinhos olhando, buscando os seus olhos, olha, viu como ele era bonito. O texto diz que Moisés era um nenê belo. Com certeza o coração da sua mãe disparou. Com certeza lágrimas de felicidade, de alegria, de regozijo, com certeza desceram dos seus olhos.
A alegria daquele momento com certeza afastou definitivamente todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos negativos daquele momento. Joquebede, mesmo não sabendo quais consequências essa sua escolha traria, ela resolveu confiar. Uma mulher de confiança. Escondeu seu filho por 3 meses. E com certeza nesse período, ela não ficou resmungando, não ficou choramingando, reclamando da situação. Pelo contrário, ela foi aos pés do Senhor e se colocou como uma mãe em busca de respostas. Senhor, como que vai ser quando esse menino crescer? O que vai acontecer? O que devo eu fazer? Como será isso? Eis então que mais uma vez ela no Senhor encontra a resposta. A única saída que ela tinha era confiar em Deus. Ela olhava para o Senhor, falava, questionava, orava, mas ela não tinha mais o que fazer a não ser orar. Orar, 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 orar. Por quê? Se alguma coisa falhasse, o seu ato implicaria diretamente na morte do menino. E talvez na morte dela, até da sua família, o aprisionamento, o sofrimento. Mas ela resolveu correr o risco. Ela confiou no Senhor e correu o risco. Mamãe, você que está me ouvindo aí, eu quero dizer uma coisa. Se o fato de você confiar em Deus parece ser absurdo para os outros, não desanime. Apenas confie no Senhor. Muitas atitudes que uma mãe toma, muitas atitudes que nós tomamos, às vezes para o mundo é loucura. Às vezes para o mundo é um risco talvez desnecessário, um risco descabido. Mas quando nós estamos fazendo algo sob a direção, sob o comando do Senhor, isto resultará em bênção, isso resultará em vitória. Por isso, mamãe, esteja disposta a fazer a vontade de Deus, que você desfrutará das bênçãos de Deus em sua vida, ainda que isso signifique correr riscos. Confie no Senhor, pois no final Ele te dará a vitória. E lembre-se, não existe melhor lugar para lançarmos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, do que aos pés do Senhor. Está aflita? Corra para o Senhor. Está angustiada? Corra para o Senhor. Está em dúvida? Corra para o Senhor. Confie no Senhor. Joquebede era uma mulher de fé. Joquebede poderia ter pensado que Deus havia se esquecido deles completamente. Ela poderia ter temido que Faraó iria fazer com ela caso descobrisse que havia ali um menino, um pequeno bebê. Joquebede era uma mulher não só de confiança, mas também de fé. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Isso está lá em Hebreus 11, 23, um texto que fala da galeria dos heróis da fé. Ter fé, irmãos, não significa apenas pedir e esperar. Ter fé também significa agir. Mulher, mãe, filha, se seu casamento está em crise, procure no Senhor como realinhar o seu casamento. Se o seu filho ou sua filha está te dando trabalho, busque no Senhor estratégias para tratar o assunto. Se o problema é no serviço, no lar, na família, deposite no Senhor a sua fé e vá à luta. Não fique parada esperando que as coisas caiam do céu. Pode cair, mas o Senhor quer que você haja também. Vá à luta, dobre os seus joelhos. Eu gosto muito do Ministério Desperta Déboras. Nós temos lá na nossa igreja Desperta Déboras mães de joelhos para que os filhos fiquem de pé. Irmãos, muitas vezes quando nós temos lutas, a palavra de Deus diz que a nossa batalha é espiritual. As nossas lutas não são contra a carne e sangue, mas contra os demônios e as potestades. Irmãos, muitas vezes as lutas que enfrentamos devem ser batalhadas na oração. Amém. A gente pode ficar esperando que as coisas aconteçam? Podemos, mas precisamos agir. Às vezes o marido está em casa desempregado, o filho está em casa desempregado.
esperando as coisas acontecer, sequer manda um currículo, sequer vai procurar um emprego. Irmãos, vamos à luta. Se nós queremos conseguir alguma coisa, precisamos ter fé, mas precisamos agir. Olhe lá o texto que eu acabei de falar em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício maior do que Caim. Pela fé, Abel poderia ter ficado lá, curtindo o relacionamento dele com Deus, mas ele quis algo mais e ele resolveu agir. Pela fé, Noé, divinamente avisado pelas coisas que não se viam, construiu a arca. Deus falou com Noé: olha, eu vou mandar uma chuva enorme, que eu vou mandar um dilúvio, construa a arca. Noé, ele creu, mas ele podia ficar na dele. Ele podia esperar essa chuva. Ai, será que vai mesmo essa chuva? Nunca havia chovido tanto assim. Poxa vida, será que isso vai acontecer? Não, Noé creu, mas ele foi à luta, ele fez, ele construiu a arca. Pela fé, Abraão foi chamado para receber a sua herança, saiu sem saber para onde ia. E esse mesmo Abraão, depois ele vai oferecer Isaac em sacrifício. Olha aí, a fé exige um movimento. A fé exige que você também se agilize. Creia, confie, mas vá à luta, desperte-se, haja, né? Essa atitude de Joquebede, né, num ato de confiança, fé e força, ela pegou uma cesta. E o que ela fez? Já que o neném agora cresceu, talvez não dá mais para esconder, eu vou confiar que Deus estará providenciando um escape. Irmãos, quando nós agimos, Deus providencia um escape nas nossas vidas. Pela fé, o que Joquebede fez? Fez um cestinho. Imagina para uma mãe, ela fazer aquele cestinho, sabendo qual era o destino desse cestinho. Uma coisa é nós irmos hoje no shopping, né, as mamães, as que estão grávidas, gestantes, tá? Daqui a pouco vamos. Uma coisa é ir no shopping, comprar um Moisésinho pronto, um bercinho, tudo bonitinho porque está arrumando um quartinho lindo, mas isso é festa. Agora imagina ela ali fazendo um bercinho, né, um Moisésinho que chama-se, né, o cestinho, para levá-lo para o rio, para deixá-lo ali às margens do rio. Não foi fácil. Então ela foi, com todo carinho, fez ali um cestinho, colocou betume, piche, com todo amor e carinho, colocou ali os travesseirinhos, cobertor, deixou tudo no esquema, deixou bem vedadinho, para que a criança não corresse riscos, e levou e o deixou às margens do rio Nilo. Essa atitude exigiu um grande ato de fé, um grande ato de coragem, de força. Quantas mães você conhece que seriam capazes de fazer isso? Quantas mães seriam capazes de sequer desviar o olhar do seu filho, ainda que fosse por um pouco de tempo? É difícil. Mas foi esse ato. Essa mãe não tinha ideia do que iria acontecer com Moisés. Joquebede não fazia a menor ideia do que ia acontecer com Moisés enquanto ele estava ali naquele cesto, naquele imenso rio. Mas ela confiou que Deus estava vigiando o seu filho, que Deus estava protegendo o seu pequeno bebê, que Deus estava cuidando do seu Moisés. Olha, Joquebede tinha fé suficiente em Deus. Ela creu que algo maravilhoso viria a acontecer com seu filho. Joquebede era uma mulher de confiança, uma mulher de fé. E agora nós vamos dizer que Joquebede era uma mulher de força. Imaginem como deve ter sido doloroso uma mãe vendo o cestinho desaparecendo da sua visão, descendo, ainda que às margens do rio, mas ele indo embora, sumindo das suas vistas. Irmãos, deve ter sido muito doloroso para esta mãe, porque o instinto materno geralmente faz o quê? Ela proteger o seu filho, lutar por ele, até dar a vida por ele, se for o caso. A gente já ouviu casos de mãe que se jogou na frente, numa situação de um assalto, onde a pessoa deu um tiro no filho, ela se jogou na frente e foi baleada por conta do filho. Esse é o instinto de uma mãe, de proteger, não de colocá-lo no rio e deixar. E olha que o rio Nilo, para a gente ter uma ideia, o rio Nilo era um rio muito grande, talvez até maior que o nosso rio Amazonas que nós conhecemos. Era um rio tremendo. Então imagina você colocar o seu bebê ali às margens e ela deixar ele indo embora.
Aonde que essa mulher buscou forças? Buscou forças no Senhor. Olha que maravilha, que lição que nós podemos aprender. O amor de uma mãe é a força mais intensa da natureza. Uma mãe pode suportar qualquer coisa por um filho, até mesmo abrir mão dele para que ele seja salvo. E aqui eu recorro ao texto lá em 1 Reis 3, quando duas mães, né, elas têm, cada uma tem um filho, e um delas morre. E elas vão ao rei reclamar. Mas rei, né, falando com Salomão, rei, o meu filho está aqui, essa mulher está dizendo que é o dela, mas esse filho é meu. E as duas começam a discutir, e eu adoro, gente, eu confesso para vocês, eu amo a história do rei Salomão, porque é fantástica aquele homem. Quanta sabedoria Deus deu a ele, e ele compartilha aqui nas Sagradas Escrituras a sabedoria de Salomão. Então o que Salomão faz? Vamos ver então de quem ele é filho. Já para acabar essa discussão, traga-me uma espada bem afiada, corta esse neném no meio e dá metade para cada um. Ponto, está resolvido. O que a mãe verdadeira desse neném faz? Não, de jeito nenhum. Deixa que a outra leve o meu filho, mas que pelo menos o meu filho viva. E Salomão, com toda a sabedoria, entendeu. Verdadeiramente aquela é a mãe, porque ela abriu mão para que a vida do seu filho fosse preservada. Olha que lição extraordinária. Isso é o que uma mãe faz. Uma mãe de confiança, fé e força. Como consequência da sua confiança, fé e força, Deus não apenas livrou o menino Moisés da morte lá no Nilo, como também providenciou para que a própria Joquebede, a própria mãe, pudesse criá-lo como verdadeiramente era o seu direito de mãe. Deus preservou isso. Por quê? Como que Deus fez isso? Olha lá, o neném desce pelo rio, e a filha de Faraó, o grande Faraó, a filha de Faraó então o toma. Poxa, vou ficar com essa criança para mim, eu sei que ele é hebreu, ele tem cara de hebreu. Isso quer dizer, sabe o que eu vejo? Olhou lá e viu, ele tem jeitinho de hebreu. E o texto diz que era um menino bonito. Logo, eu quero dizer para vocês, o povo de Deus é o povo mais lindo do mundo. Por isso que nós somos marcados, porque nós somos bonitos, nós somos belos, porque a nossa beleza é uma beleza do Senhor, é a alegria do Senhor. Então nós somos diferentes. Da mesma forma que aquela mulher olhou para Moisés e viu que ele era um hebreu, assim nós somos vistos pelo mundo, porque eles veem em nós a beleza de Cristo nas nossas vidas. Irmãos, quando aquela mulher viu o neném, e aí Miriam fala, sugere ela, quer que eu traga uma ama de leite aqui para ficar com essa criança? Ela não hesitou, nem liberou para que Joquebede ficasse com Moisés, o pequeno Moisés. Ali por 5, 7 anos ela pôde então amamentar, criar e com certeza ali instruir essa criança desde cedo nos caminhos, no conhecimento, no amor e no temor do Deus daquele povo, do nosso Deus. Aquele Moisés, ele cresceu ali sabendo quem era o Deus que aquele povo adorava, o Deus que cuidava do povo hebreu. Moisés cresce amando a Deus e ao seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Joquebede foi uma mulher que ensinou tudo em todo o tempo para ele, para que quando ele fosse lá para o palácio do faraó, ele teve, né, nós sabemos que ele foi instruído nas melhores escolas, nas melhores disciplinas, tudo do bom e do melhor, toda a tecnologia da época estava disponível a ele. Mas o mais importante, Joquebede quem ensinou. O mais importante nunca saiu da mente e do coração de Moisés. Tem uma frase do Henry Halley em seu compêndio manual da Bíblia, ele comenta o seguinte: que mãe infundiu-lhe de tal maneira em sua infância as tradições do seu povo, que todos os atrativos do palácio pagão jamais puderam apagar aquelas primeiras impressões da vida de Moisés. Tanto que quando adulto, o texto em Hebreus diz, né, que Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés, ele se recusou a esse privilégio. Sabe por quê? Para ele não era privilégio ser filho da monarquia.
ser filho lá dos importantes governantes, não. Para ele o mais importante era saber que ele era filho do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Assim como Joquebede, podemos tirar algumas lições para nós aqui. Assim como ela, nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Assim como Joquebede, nós devemos ser corajosos e obedecer a Deus, mesmo quando corremos perigo, porque obedecer a Deus é mais do que importante. Sabemos que Deus nos recompensa quando o obedecemos. Sabemos que Deus pode usar pequenas ações para transformar muitas vidas. Joquebede, eu não sei, a Bíblia não fala se ela teve um encontro depois com ele lá, depois de adulto. Mas a gente vê que o filho dela veio a ser o libertador do povo hebreu. O libertador do Egito. Ele foi o homem que tirou o povo de Deus do Egito e os conduziu à terra prometida. Esse foi o filho de Joquebede, a mulher que lutou para defender o seu filho. Irmãos, aqui não tem como nós não abrirmos um grande parênteses e mencionar Maria, a mãe de Jesus. A mãe do maior neném de toda a história, que veio a ser o maior homem de toda a história, que veio a ser o que veio, não, que nasceu já como filho de Deus. Maria, mãe de Jesus. Nós não podemos esquecer de mencionar ela quando nós vemos essa história de Moisés sendo o libertador, porque Maria também, ela concebeu o Filho de Deus encarnado, Jesus, que assim como Moisés levou o povo do Egito, levando-os à terra prometida, Jesus encarnou para levar o povo de Deus às moradas celestiais, à nossa terra prometida, que é o céu, junto com Deus. Jesus, ele veio nos libertar também das garras do inferno, das garras do pecado. Ele veio nos salvar, limpar os nossos pecados e nos conduzir como o único caminho para a terra prometida. A obra de Jesus foi infinitamente maior do que a obra de Moisés, porque enquanto Moisés libertou o povo do Egito e os levou à terra prometida, a terra da promessa, Jesus, ele veio nos livrar do inferno, das garras do diabo, nos limpar e nos livrar dos nossos pecados e nos conduzir à nossa pátria celestial. Aleluia! Jesus veio nos salvar e nos libertar. Irmãos, irmãs, mamães, seja uma mãe para a glória de Deus. Disponha-se em fazer a vontade de Deus. Proteja, cuide bem de seus filhos, pois eles são herança do Senhor. Entregue seus filhos para Deus. Ensine seus filhos sobre Deus. Deixe seus filhos serem usados nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que Deus pode fazer com a sua vida, com a vida dos seus filhos, com a vida do seu marido, com a vida dos seus familiares, com a sua casa. Apenas confie e disponha-se. Amém. Amém. Que nós possamos tirar essas lições da nossa amiga Joquebede. Que lição, que coisa boa saber que a palavra de Deus traz-nos grandes exemplos de mulheres, de mães, segundo